Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 24 de dezembro, e nós estamos celebrando o quarto domingo do Advento, cujo evangelho é o de Lucas 1, 26 a 38. Pegarei apenas alguns fragmentos desse santo evangelho tão conhecido da nossa parte, pois que trata do diálogo do anjo Gabriel com Maria Santíssima. O anjo então entrou onde Maria estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Caros irmãos, hoje o protagonismo da liturgia da palavra recai sobre a figura de Maria, essa jovem íntegra, prometida em casamento a José. E observamos também essa menção ao nome de José, como sendo descendente de Davi, serve também para justificar o plano histórico, ou seja, a promessa que Deus havia feito a respeito do filho de Maria. Ou seja, Deus vai confiar o trono de Davi agora ao seu filho, ele que vai restaurar, portanto, o trono de Davi. Então esse é um traço muito forte e interessante dentro do Evangelho de Lucas. E Maria, assim por dizer, inaugura uma outra série que nós podemos chamar, que é aquela do privilégio em relação aos humildes, os simples, os pobres, abrindo, portanto, uma iniciativa da vontade da obra de Deus em relação a essa categoria de pessoa. Deus realiza a sua obra através dos pequenos, dos humildes, dos simples. Então a narração central ela é toda dominada pela mensagem do anjo Gabriel, como vocês podem observar na liturgia de hoje, a qual fazem então contraponto uma reflexão e ao mesmo tempo uma pergunta de Maria. Maria não simplesmente ouve aquilo que o anjo Gabriel tem a lhe dizer, o anjo Gabriel trazendo esta mensagem de Deus a Maria, mas também Maria trava um diálogo, por isso ela faz algumas perguntas fundamentais sobre o ponto de vista humano e, ao mesmo tempo, vai se tornando claro e evidente para Maria aquilo que Deus tem, ou aquilo que Deus pensou, projetou para a sua vida, e não somente para a sua vida, para o seu povo e também para toda a humanidade. Então, há uma saudação rica de significado, essa que nós ouvimos: alegra-te, ó cheia de graça. Ou seja, ela é eleita pelo próprio favor de Deus. Mas não é uma saudação que nós fazemos muitas vezes às pessoas, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma saudação corriqueira. Esta salvação, ela tem um sentido de uma mensagem que o anjo traz com várias referências bíblicas, Então, é um eco do próprio convite que o profeta fazia, Como os profetas falavam, filhas de Sião, representando assim o povo de Deus, Alegra-te, filha de Sião. É uma exultação que não está simplesmente restrita à pessoa de Maria, mas reflete todo o coração do povo de Israel que esperava esse momento tão importante, É um convite à própria alegria messiânica, essa saudação agora realizada, plenamente justificada. Deus justifica, portanto, aquilo que ele promete através dos profetas do Antigo Testamento. Então Maria, ela é escolhida pelo amor benévolo de Deus, pela graça de Deus, para uma tarefa que é importantíssima, excepcional, aquela que os profetas já, como eu falei para vocês, antigos já tinham prenunciado. O Senhor está contigo, acrescenta ainda o anjo, para dar um fundamento a essa resposta que Maria vai dar e que, na verdade, o anjo vai levar a resposta de Maria a Deus. Ela disse sim, então agora Deus vai realizar o plano da salvação na pessoa de seu filho. O mistério da encarnação vai ocorrer a partir desse sim de Maria. Então isso não é simplesmente uma felicitação, mas é uma garantia divina, para o novo compromisso salvífico que Deus quer realizar em benefício ou em favor do seu povo. Então o anjo dá um conteúdo mais preciso àquilo que a saudação apenas deixava entrever. Então Maria será a mãe do Messias, esperado e anunciado na história de Israel. Então tudo isso está muito expresso já em Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, 7,14, que nós lemos também nesse tempo do Advento, o anúncio do nascimento do Emanuel. Ele será o Emanuel, Deus conosco, como também no segundo livro de Samuel,
nós encontramos no capítulo 7º, versículo 14 e 16, a promessa feita a Davi de um reino imperecível na sua descendência, e que vai acontecer agora na vinda de Jesus. Ou seja, o menino, ele terá um nome muito significativo, que significa, portanto, Jesus, o Senhor salva, né? Deus salva. Então ele será grande, será filho do Altíssimo e será reconhecido assim, né? Como filho do Altíssimo e como sendo Deus mesmo que salva na pessoa do seu filho. Então aí são esses dois, podemos dizer, apelativos que convidam então a reconhecer no Filho de Maria uma personalidade que assume as feições próprias de Deus, né? Como nós cantamos em uma música, né? Jesus é o rosto humano de Deus entre nós. Então, de fato, na própria linguagem da tradição bíblica, né? Dizer grande significa, essa palavra, essa expressão grande, em sentido absoluto, significa, refere-se unicamente a Deus, às coisas de Deus, né? Então, por isso é o sentido do grande. Então, a mensagem do anjo, em determinado momento desse diálogo, como vos falei, é interrompida por uma pergunta de Maria. É absolutamente compreensível que Maria, surpresa por esta própria surpresa que Deus vai trazer, um presente de Deus à humanidade e ao seu povo, né, através dela, que ela, portanto, fique reflexiva. A Maria, em uma parte do diálogo, ela está reflexiva, mas também pronta para atender o sentido e as próprias consequências da palavra de Deus, porque é ela que vai se encarnar no seio de Maria, né? O verbo de Deus que se encarna. Então também assim aconteceu no Antigo Testamento, em Zacarias, né? Quando também ele foi visitado pelo anjo para anunciar o nascimento do seu filho, João Batista. Então Lucas então serve dessa imagem para poder comunicar a todos nós cristãos o conteúdo essencial da tradição que agora se faz presente. Ou seja, Jesus é o Messias enquanto Filho de Deus. Essa é a certeza que Lucas quer nos passar através do Santo Evangelho. Aí a pergunta de Maria introduz, então, uma parte do anúncio do anjo acerca da verdadeira identidade do Filho de Maria, desde suas origens humanas. Jesus é o Filho de Deus. Então, nessa perspectiva, a concepção virginal de Jesus, que Lucas quer deixar de maneira muito clara, quer afirmar de maneira muito clara, né? Maria foi preservada da mancha do pecado para este momento, né? Esse agora o tempo de Deus, né? O Kairos vai preencher o nosso tempo com a visita que Deus faz na pessoa do seu Filho a todos nós. Então serve para apresentar essa imagem, esse diálogo, né? Ou definir a pessoa e a tarefa de Jesus, o Cristo. Então o anjo vai responder a Maria quem é, né? O poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que vai nascer de ti é o Filho de Deus. Então também a própria virgindade de Maria assume esse significado novo, né? Não é simplesmente um valor biológico, uma pessoa que faz uma opção por não casar ou permanecer virgem. Maria apresenta uma disponibilidade crente, né, que transparece na sua resposta, ou seja, para atender à vontade de Deus e o anseio do seu povo, e também, é claro, que a realização das promessas feitas no Antigo Testamento. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse é um sinal dado pelo anjo a Maria, né, diferentemente quando Zacarias tem aquela experiência no templo, né, com o anjo, que sugere o verdadeiro fundamento da sua própria fé. Então, Maria não responde simplesmente porque está com medo do anjo. Ela responde fundamentada na sua fé. Então, como também Abraão, né, que tinha uma fé, tudo aquilo que Deus lhe pedia, Abraão respondia pela força da sua fé nesse Deus. Então, Maria confia também no poder de Deus, né, sabendo, portanto, como diz o texto de Gênesis 18, 14, né, a Deus nada é impossível, né? Então aí é que nós entendemos também essa dimensão da virgindade de Maria, que se abre então para uma maternidade plena por obra do Espírito Santo, né? Então a resposta do anjo remete precisamente à ação potente de Deus, né? O Espírito Santo, né? O poder, a potência do Altíssimo, o poder do Alto, o poder do Altíssimo virá sobre ti. Então trata-se da potência divina, né? Do poder divino, que dá impulso salvífico a esses acontecimentos históricos que nós estamos agora recordando nesse tempo do Advento, mas ao mesmo tempo se preparando para o dia do Natal, que se estenderá ainda, né, por algumas festas natalinas até o momento do batismo do Senhor, e que agora se fará presente, né, esses acontecimentos de maneira muito ímpar, né, em Maria Santíssima.
Então essa expressão, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ela evoca a presença misteriosa de Deus, né? Como acontecia no Antigo Testamento. Deus tinha uma presença misteriosa em vários sinais, né? E agora se faz presente na pessoa do seu Filho mesmo. Então, com esta imagem bíblica, o evangelista Lucas, ele quis explicar que Jesus é o Santo, ele é o Filho de Deus, isto é, ele é ungido do Pai, consagrado e ligado a Deus, por uma relação única e irrepetível, né, desde seu primeiro momento, que ele é gerado no seio do Pai, como nós vamos professar e renovar no credo, né, deste domingo, como também faremos no dia do Natal, né, e até nos inclinamos reconhecendo essa graça que Deus nos concede. Então esta é a visão de fé que os primeiros cristãos tinham e que nós temos também. Então hoje, na liturgia, para nós concluirmos, caros irmãos e irmãs, nós somos chamados a exercer essa obediência inteligente, amorosa, orante, como de Maria, né? Maria é uma mulher, a serva humilde do Senhor, uma mulher temente a Deus, por isso foi capaz de dizer sim a Deus, né? Acolhendo, portanto, aquilo que Deus expressa como sua vontade através de sua palavra. Então, tendo ouvido a palavra, né, e meditado nessa palavra, discernido, dialogado com o próprio anjo Gabriel, ela dá o seu assentimento. Esse assentimento, ele é livre, né? Maria coloca, portanto, tudo aquilo que ela é e a sua própria liberdade, a liberdade da resposta, nas mãos de Deus. Daí terminar esse evangelho tão bonito que nos ensina também a sermos servos do Senhor, quando nós permitimos que a palavra de Deus ela possa ser encarnada, vivida ou testemunhada em nossas vidas. Então, que Maria Santíssima possa nos auxiliar nesse bom propósito, na iminência do Santo Natal que se aproxima, que esse tempo do Advento que nós percorremos nessas 4 semanas tenha nos ajudado, então, a meditar a palavra de Deus e a nos inspirarmos também na resposta de Maria ao anjo Gabriel, para que Deus possa sempre realizar a sua vontade, como dizia São Bento, né? Nada antepor a vontade de Deus, né? Colocar sempre a vontade de Deus em primeiro plano em nossa vida. Esse é o propósito de cada cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.